Bom, o projeto de lei das fake news deve ser pactuado entre Câmara e Senado para haver celeridade na tramitação. É o que pensa o relator da matéria na Câmara, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. Ele entende que um texto acordado deve agilizar o processo. Um caminho poderia ser o mecanismo que as próprias Big Techs estruturassem de autorregulação, regulada pelo Estado, estabelecida diretrizes. Porque a Anbima regula o mercado de capitais, ok. Mas o setor financeiro é um dos setores mais fortemente regulados pelo Estado brasileiro. Tem as competências que vocês conhecem do Banco Central. E ao lado dessa hipótese, existe uma hipótese que é a hipótese que mais apoio político tem. O deputado Cezinha de Madureira está aqui, pode testemunhar, que é a Anatel ter esse papel de coordenação, de supervisão. Por quê? Ela existe, tem estrutura, tem financiamento, regula temas correlatos, telecomunicações e radiodifusão. E há quem critique, a crítica é que é muito perto do mercado. Eu acho que a palavra é capturada pelo mercado. É o debate que é feito, mas é uma segunda hipótese, porque a terceira hipótese, que é apenas a autorregulação, ponto, a minha impressão é que não cabe. A declaração de Orlando Silva foi dada em um evento sobre as redes sociais aqui em São Paulo. O deputado aproveitou para criticar o Google, alegando que a empresa utiliza a força que tem para interferir no debate sobre o tema. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República também esteve presente. Paulo Pimenta entende que o governo não deve interferir no andamento da pauta no Congresso e voltou a defender a regulação, usando como exemplo a Comunidade Europeia e outros países. O Marco Civil da Internet, nos termos em que ele foi aprovado, ele já se mostrou insuficiente quando, lá no início, as plataformas já foram obrigadas a moderar conteúdo sobre pedofilia, em consonância ao Estatuto da Criança e do Adolescente. É verdade, mas já são duas legislações que obrigavam eles a ter esse cuidado. E se essa formulação, naquele momento, ela foi suficiente, hoje ela já não é mais suficiente. E praticamente todos os países já estabeleceram algum tipo de regulação ou estão num processo de debates nesse sentido. Para este mesmo evento em São Paulo, estava prevista a participação do CEO do Google, Fábio Coelho, mas ele não compareceu, alegando motivos emergenciais. A expectativa em Brasília é de que o assunto só volte à pauta no Congresso após definição sobre o arcabouço fiscal. Bom, Diogo Schelp, é possível que Câmara e Senado se entendam sobre o projeto de lei das fake news para agilizar esse processo? Quais os cuidados para se tomar nesse momento? É possível, sim, Adriana. É preciso, de fato, discutir o assunto, debater seriamente, né? Foi tentada uma votação de urgência, sem a devida discussão na Câmara, apesar do texto já estar na Câmara há muito tempo, né? Já estava há bastante tempo na Câmara depois de ter sido aprovado no Senado, mas, de fato, quando o assunto se tornou urgente, né, veio esse questionamento de que não havia sido discutido suficientemente, porque, afinal das contas, o governo também havia solicitado ao relator que incluísse algumas questões, alguns dispositivos que não estavam no texto original que havia sido aprovado no Senado. É lamentável que nesse debate, que foi muito, muito positivo e muito oportuno, o CEO do Google não tenha estado presente e não tenha sequer enviado um representante, já que foi um cancelamento de última hora. Uma possibilidade para conseguir aprovar temas importantes que estão nesse período das fake news é o fatiamento dos temas que ele aborda, né? Um deles é a questão do pagamento de direito autoral, que são veiculados pelas plataformas, direito autoral principalmente sobre vídeos e música produzidos, né, feitos por outras empresas. Em outro fatiamento, a questão do pagamento para as empresas jornalísticas, já que as plataformas digitais, muitas delas, conseguem, né, muitos recursos por meio de publicidade, mas com conteúdo produzido por empresas jornalísticas. E aí, no terceiro ponto, né, o restante dos tópicos que são importantes. Por exemplo, a questão do anonimato nas redes sociais, que deve ser coibido de alguma forma. Então, a autorregulação pode ser, inclusive, um caminho, né? As empresas tendo um parâmetro para não permitir que haja divulgação de informações por meio ilícito ou inautêntico, como se diz tecnicamente,
Isso pode ajudar justamente a tornar esses temas todos mais palatáveis e que possam ser aprovados de fato. Ô Beraldo, apesar desse acordo entre Câmara e Senado para aprovação do PL das fake news, os parlamentares ainda se dividem, não se sabe se a aprovação se dará. E esse fatiamento que o Schelp até fala, em pelo menos 3 grandes blocos, será que pode ser uma saída para amenizar também as críticas ao PL? A estratégia inicial para esse PL não deu certo, né? Era a aprovação da urgência com a votação na sequência, para não dar tempo de se discutir, e isso não funcionou. E agora estão tentando fazer remendos para poder tentar salvar algum tipo de regulação e controle por parte do governo. A ausência do diretor do Google, por exemplo, eu acho que ele fez bem em não ir, porque ele sabe que qualquer coisa que ele fale contra o governo neste tema se voltará contra ele, e ele já está respondendo. O Supremo abriu procedimento contra ele em razão da declaração que deu contrário ao PL. Então a gente já vive um clima de censura no Brasil, e é muito interessante ver essa discussão, o relator Orlando Silva dizer que a Anatel já tem uma estrutura e pelo fato dela atuar no setor de telecomunicações, então seria mais fácil e natural que ela fizesse regulação das redes sociais. Ora, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Nós estamos falando de algo completamente novo. A gente vai ter o governo querendo transformar uma agência reguladora de prestação de serviço de telecomunicações no censor das redes sociais brasileiras. Quer dizer, eles estão tentando normalizar e tornar simples algo que é extremamente delicado e complexo e poderá ter um impacto muito grande no cotidiano da vida das pessoas. Diogo pediu a palavra. Eu só queria dizer que quando eu disse que era lamentável que o CEO da Google não tenha comparecido ao debate, eu disse isso porque era uma oportunidade de ter um debate transparente sobre o assunto e que a empresa colocasse sua opinião sobre o fato diante de pessoas que, inclusive, poderiam refutar ou questionar esses pontos. Porque antes o debate estava sendo feito pelo Google e por outras plataformas digitais de uma forma não transparente, inclusive com suspeita de direcionamento dos sistemas de busca para conteúdos que fossem contrários ao PL. Concorda, Beraldo? O CEO poderia ter participado do debate e explicado o lado das Big Techs? O clima já não está mais para o debate, esse é o grande ponto. O clima está para a censura. Então, como estratégia de defesa dele próprio e da empresa que ele representa no ambiente que se criou, eu acho que ele fez bem em estar ausente, sim, porque o debate não interessa ao governo, não interessa aquelas pessoas que estavam lá. Diogo, na sua opinião, estavam dispostos a ouvir o lado do CEO da empresa Google? Não, eu vejo uma contradição. Primeiro, o Beraldo estava defendendo que houvesse um debate, que se tentou aprovar o PL das fake news e que não houve o debate. E agora o Beraldo está dizendo que não há clima para o debate. Realmente não entendi muito bem essa explicação, Beraldo. Não, mas eu te explico. O que deveria ter acontecido era o debate no ambiente do legislativo, chamando os representantes das empresas para se manifestarem. O que aconteceu foi que o governo tentou aprovar essa regulação da censura no tapetão, na calada da noite. Quando não deu certo e as plataformas começaram a se manifestar contrárias ao PL, passaram a responder na justiça. Ou seja, qualquer clima, qualquer ambiente de debate positivo que poderia ter sido criado no Brasil foi jogado por terra pelo Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal, com o apoio do governo. O ministro Flávio Dino deu inúmeras declarações dizendo que as redes sociais têm que ser controladas e reguladas no Brasil. Isso é um desserviço à liberdade de expressão e isso é uma militância em favor da censura com apoio do Supremo. Mas, Beraldo, você deve saber que o projeto de lei foi aprovado no Senado em 2020, foi para a Câmara naquele ano, e desde então houve muito debate e muitas oportunidades para que, inclusive, as Big Techs colocassem suas opiniões e seus pontos de vista nesse debate que estava acontecendo na Câmara dos Deputados. Quer dizer, o assunto não caiu como um raio neste ano, como se nada tivesse acontecido.
Pois é, só que em 2020, o que foi aprovado pelo Senado era um texto completamente diferente que esse que está sendo discutido. Tanto é que ele voltará ao Senado para ser votado.